Nós, a Assembleia de Deus do Ano Bom, agradecemos a sua companhia. Se inscreva no nosso canal no YouTube, AD Ano Bom TV. E na nossa página no facebook.com/AD Ano Bom. Você assiste agora uma live do Departamento DEMIADAB, Departamento de Missões da Assembleia de Deus do Ano Bom. A paz do Senhor a todos. Meu nome é Regiane Dias. Eu sou o Diácono Salomão. E eu sou a Fernanda, esposa do Diácono Salomão. Estamos aqui hoje representando a DEMIADAB, Departamento de Missões da Assembleia de Deus do Ano Bom, em nome do pastor Elinelso Cortez, que é o secretário de Missões e também é o nosso vice-presidente da Assembleia de Deus do Ano Bom. E o nosso pastor-presidente, pastor Felipe Beni. Vamos orar para dar início a essa live com gratidão a Deus por essa oportunidade que Ele está nos dando de estarmos aqui hoje. Pai, muito obrigado, Senhor, por estarmos aqui hoje, Senhor, nessa live, Pai. O Senhor venha falar, Pai, em nossos corações e daquelas pessoas que vão estar nos vendo, Pai. Pai, cuida daqueles missionários que estão lá fora no campo, Pai. Cuida da nossa igreja, cuida dos nossos pastores, Pai, pelo nome santo do Senhor Jesus. Amém. Glória a Deus. Amém. Irmãos, quero deixar aqui para vocês uma reflexão sobre missões. Vamos abrir nossas Bíblias, está lá em Mateus 28, 19. Portanto, ide, ensinai todas as nações, batizando-as em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. A igreja, irmãos, ela recebeu a missão de proclamar o Evangelho e a salvação ao mundo todo, anunciando que Jesus salva, batiza, cura, liberta e Ele vai voltar pela sua igreja. Irmãos, temos aqui também, e o Evangelho não faz acepção de pessoas, de raça, de cultura ou classe social. Portanto, entendemos que a responsabilidade da igreja em fazer missões não é só a responsabilidade do departamento de missões, é a responsabilidade da igreja. Aleluia. A Bíblia diz que a responsabilidade é da igreja. Nós temos o departamento de missões onde se faz missões, onde ajuda, onde colabora, onde a gente faz andar, tá? Mas missões é a igreja, é o corpo da igreja. Somos nós, membros, que fazemos missões. E esse evangelho não faz acepção de pessoa, de raça, cultura ou classe, como eu já tinha falado. Quero estar citando alguns motivos de fazer missões. Gratidão a Deus pela salvação que através de Jesus nos alcançou. Obediência, pois foi uma missão de Jesus que nos deixou. Amor ao nosso próximo. Não tem como dizer que ama Jesus se você não ama seu próximo. Seu irmão, aquele que está precisando. Glória. Porque é o mínimo que podemos fazer pelo que Cristo fez por nós, fez por mim, fez por você, lá na cruz do Calvário. Lembre-se que missão é feita com os pés dos que vão, dos joelhos do que ficam e das mãos dos que contribuem. São aqueles que ajudam aqueles missionários que estão lá fora, precisando do pão de cada dia. É a moradia, é o alimento, é a passagem para poder ir aos locais onde não tem condições. Sai da onde? Sai das nossas ofertas. Irmãos, vamos estar contribuindo com pouco. Pouco de muito é muito. Agora, um muito de pouco vai fazer falta. E tem que ser contínuo, todo mês ajudando, ofertando, para poder ajudar os missionários lá fora. No campo. Lá fora não, no campo. Porque no campo é em todo local. Então, o ano novo se iniciou.
Se não fizemos nada ainda para contribuir em missões, que possamos tomar posição este ano e atender esse chamado vindo de Jesus e sua igreja. Todos nós podemos fazer de alguma maneira missões, de alguma forma. Sem darmos desculpas, podemos ir quando se for confirmado por Deus esse chamado, orando pelos que foram ao campo missionário, ou contribuindo para o seu sustento e suas necessidades diárias. Foi o que eu falei antes. Eles têm necessidades, eles têm famílias. Como nós temos aqui. Né? Então vamos seguir em frente, tá? Levantarmos a cabeça e ajudar de toda maneira que você puder. No joelho ou nas mãos. Se a gente não pode ir para o campo, no joelho e nas mãos. Nas mãos, ofertando. E queremos aproveitar e agradecer. Agradecer à igreja pelas contribuições que ajudam a manter nossos irmãos missionários no campo, que são nossos irmãos Sami e sua esposa Karen, nossos irmãos José Pinheiro e sua esposa Marta. Também temos nossos irmãos Luiz Oliveira e sua esposa, nossa irmã Minerve também, na Argentina, nossa irmã Neise, tem o pastor Ricardo, né? Também temos da Secretaria de Missões, nós temos a CEMIPA e a CENAME. Então não deixe de contribuir para missões, porque, como já foi falado, você pode ir pregar a palavra, evangelizar, mas também há missionários lá fora que precisam da sua contribuição. É verdade, é verdade. E agora nós vamos ficar com a palavra da nossa irmã Giovana Santos, que é membro da Assembleia de Deus no Calumbandé, no município de São Gonçalo, no Rio de Janeiro. Ela é esposa do presbítero Carlos Kleber, dirigente da Congregação do Campo, e é secretária executiva estadual da UFECOM, e a sua profissão é sargento do Corpo de Bombeiro Militar no estado do Rio de Janeiro. Amém? A paz do Senhor Jesus. E assista até o final, vocês vão ficar assim maravilhados, porque a irmã tem algo assim muito lindo para contar e algo assim impactante, que se você está tendo desculpa de fazer missões, vai acabar, como acabou a minha também. Amém, irmãos? Amém, irmãos. Amém. Olá, a paz do Senhor. Eu gostaria de saudar os irmãos da Assembleia de Deus do Ano Bom em Barra Mansa, do pastor presidente Felipe Beni, sobre a liderança do pastor Elinelson Corte, que nos fez o convite, através da nossa querida irmã Fernanda, de estar compartilhando com os irmãos sobre missões. Eu me chamo Giovana dos Santos, eu sou membro da Assembleia de Deus no Calumbandé, no município de São Gonçalo, no Rio de Janeiro. E a minha formação, eu sou enfermeira por formação e trabalho no Corpo de Bombeiros do estado do Rio de Janeiro. Gostaria de compartilhar com os irmãos um versículo da Palavra do Senhor que está no livro de Atos, no capítulo 16, e nós vamos ler o verso 9 e o verso 10, que diz assim a Palavra do Senhor. Tem como tema a visão em Troade, a pregação em Filipos, a conversão de Lídia e do carcereiro e a cura da pitonisa. E Paulo teve de noite uma visão em que se apresentava um varão da Macedônia e lhe rogava dizendo: passa a Macedônia e ajuda-nos. E logo depois desta visão, procuramos partir para a Macedônia, concluindo que o Senhor nos chamava para lhes anunciarmos o Evangelho. Nessa passagem, em Atos, no capítulo 16, Paulo ele se preparava para fazer a sua segunda viagem missionária,
E Paulo, então, durante a noite, ele pretendia ir à Ásia, e durante a noite ele teve uma visão que apareceu um homem, um varão com roupas típicas da Macedônia e disse: passa a Macedônia e ajuda-nos. Concluindo que o Espírito Santo lhe guiava, Paulo com seus companheiros mudaram a rota dessa segunda viagem missionária, então eles vão à Europa. E quando eles atravessam o mar e que eles chegam àquela cidade, eles logo chegam à cidade de Filipos, e como estratégia evangelística, Paulo ele sempre iniciava as pregações nas sinagogas. Mas quando ele chega na cidade de Filipos, eles não conseguem, não havia sinagogas. Então um dia de sábado ele vai à beira de um rio e lá encontra um grupo de mulheres que estavam orando. Quando Paulo chega até aquele local e ele começa a falar com aquelas mulheres, o Senhor, diz as Escrituras Sagradas, que o Senhor abriu o coração de uma mulher chamada Lídia. Lídia era uma vendedora de púrpura naquela cidade, era uma mulher envolvida com um trabalho secular e tinha um bom poder aquisitivo. Lídia foi alcançada pela palavra do Senhor através de Paulo. E logo depois, outras pessoas também foram alcançadas na cidade de Filipos. É marcante o que aconteceu naquele lugar. Paulo também, Lídia, quando abriu o coração e recebe a palavra, e diz as Escrituras Sagradas que ela convida Paulo e sua comitiva que ficassem na casa dela. A Lídia foi batizada, a família dela foi alcançada através da pregação do Evangelho. E a casa dela passou a ser a primeira igreja na Europa. Foi estabelecida a primeira igreja na Europa. A palavra de Deus nos impulsiona sempre a pregar a palavra do Senhor para que haja transformações de vidas. E nós, que somos da Igreja Assembleia de Deus, nós somos uma igreja missionária. A nossa igreja ela tem missões nacionais, temos missionários no Nordeste, em Pernambuco, em Minas Gerais, e temos também missionários da nossa igreja que foram enviados para fazer missões transculturais. Nós temos missionários em Guiné-Bissau, temos missionários na Colômbia, tivemos missionários na Europa, que acabou de retornar agora no final do ano de 2020, no Senegal. Eu acho que são esses os locais. E então, impulsionada pelo Espírito Santo e convivendo com uma igreja que faz missões, eu sempre tive o desejo, estava muito envolvida com a obra missionária. E aí nós tivemos a oportunidade de cooperar em viagens missionárias. E por conta do meu trabalho, o meu trabalho secular me impedia que eu me lançasse em missões como é feito na nossa igreja, onde o missionário, quando ele tem o desejo, ele procura o nosso pastor, ele estuda, e depois que ele estuda, ele vai para a agência missionária e faz um treinamento. Depois desse treinamento, ele é enviado ao campo missionário. Nós não poderíamos estar envolvida com missões desta forma. Então, além de cooperar com a igreja local, nós tínhamos o desejo de cooperar mais com a obra missionária. Então, mais ou menos no ano de 2012, nós tivemos a oportunidade de fazer uma viagem para Pernambuco. Em 2018, nós fizemos uma viagem à Colômbia. Em 2019, eu fiz uma viagem missionária ao Chile. Todos com o objetivo de pregar a palavra do Senhor. Todas essas 3 viagens que nós fizemos no meu período de férias, e também com investimento totalmente nosso. Nós colocamos no nosso coração que nós gostaríamos de conviver, de ter essa experiência no campo missionário. Então hoje eu vou, nesta oportunidade, compartilhar com vocês sobre a viagem da Colômbia, que foi no ano de 2018. No ano de 2014 eu havia comprado a passagem, iríamos eu e minha sogra e meu filho menor. Mas o meu esposo sofreu um acidente e aí eu fui impedida de chegar na Colômbia nesse ano. Mas no ano de 2018 nós nos preparamos
e eu doei as minhas férias e nós então viajamos para a Colômbia em janeiro e ficamos 15 dias e retornamos em fevereiro. Fomos no meados de janeiro e retornamos em fevereiro. Por que a Colômbia? Nós já tínhamos um casal de missionários. Uma missionária da minha igreja, ela foi enviada há 15 anos atrás, e ela se casou com um missionário porto-riquenho e eles fazem a obra de missões na Colômbia. Então, quando eu saí da minha igreja, eu fui direcionada a ir ao campo missionário, onde uma missionária da minha igreja estava. Eu fiquei na casa da missionária e nós fizemos um trabalho evangelístico com crianças, usando como estratégia o livro Sem Palavras. Nós fizemos, por eu ser profissional da área de saúde, nós fizemos aplicação de flúor nas crianças. Então nós fazemos um trabalho social e depois nós fizemos um trabalho evangelístico, né? De tal forma que pudéssemos alcançar o maior número de crianças possível. Naquela época, quando nós chegamos na cidade, na Colômbia, a missionária ela já tinha um trabalho que era realizado dentro de um condomínio. Esse condomínio é como se ele fosse o Minha Casa Minha Vida. Então, nós alcançávamos várias crianças daquele condomínio. O condomínio, a Colômbia, ela é um país, uma nação, onde as mulheres elas sofrem questões de violência pelos seus esposos, os homens têm outras mulheres, isso é uma cultura daquele lugar. E muitas vezes por conta dessa casa, dessa família desestruturada e famílias precisando ser alcançadas do evangelho, logo que amanhece o dia, elas colocam as crianças para ficarem brincando no condomínio. Então nós aproveitamos a oportunidade para fazer aplicação de flúor e depois um trabalho evangelístico com essas crianças, onde era pregado a palavra do Senhor. Tudo isso nós temos registrado também em fotos, o que aconteceu naquele local. Os missionários, como eles já tinham trabalhos, nós fomos agregados à agenda deles, né? Nós fizemos verificações de pressão arterial nas praças, fomos evangelizar dentro de uma área onde os idosos fazem ginástica no horário da manhã, como acontece aqui no Brasil. E aí nós verificávamos a pressão arterial, a glicose e depois nós vínhamos e evangelizávamos eles. Fizemos visitas na Colômbia, nos lares, para dar estudo bíblico, porque uma coisa que nos chama muita atenção é que aproximadamente nós fazíamos visita em 6 casas. E aí quando nós chegávamos nas casas, eles tinham um caderno na mão e todos se sentavam para que eles pudessem anotar quem ensinou, qual foi o livro que foi lido, qual foi a passagem que foi lida, qual foi a explicação. Isso foi um fato que me surpreendeu muito de ver a sede pela palavra do Senhor, porque muitas vezes nós fazemos visitas aqui no Brasil e não é dessa forma. Muitas vezes eu percebo que a visita ela se tornou costumeira, né? Mas lá a igreja, ela abre as igrejas na Colômbia de uma forma geral, elas abrem aos domingos e às vezes às quarta-feiras. Então não tem muito estudo da palavra. Eles têm sede de estudar a palavra e têm sede de receber. Nós alcançamos muitas crianças, nós alcançamos em alguns trabalhos com aproximadamente 150 crianças foram alcançadas no trabalho evangelístico. Nós fizemos trabalho evangelístico em 2 cidades da Colômbia, uma foi em Fontibón, que é bem no centro, e a outra foi em Bosa, que é uma área mais reclusa, uma cidade mais afastada, onde nós tínhamos que nós íamos de ônibus e voltávamos de táxi pela questão da violência. Porque lá na Colômbia há uma necessidade de que pregue o evangelho, principalmente para as crianças, porque eles são alicerçados pelos guerrilheiros, né, que são como se fosse o tráfico, para que eles venham trabalhar, e eles começam a usar armas e trabalhar
dessa forma. Então precisamos pregar o evangelho para que essas vidas sejam alcançadas e eles não sejam alicerçados e vidas sejam transformadas. Quando nós entramos nas casas e fizemos as orações e fizemos o estudo e pessoas vieram aos cultos, nós tivemos algumas pessoas que aceitaram a Jesus, e como os missionários da minha igreja continuam naquele local, nós conseguimos manter contato com eles e também saber como eles estão, como aquelas pessoas que aceitaram Jesus estão vivendo. E nós estamos felizes porque a palavra foi pregada, o evangelho foi pregado e vidas foram transformadas. Teve um lar que a mulher aceitou Jesus conosco, começou a frequentar a igreja, o seu esposo já aceitou Jesus, e essa família, hoje em dia, ela é obreira na casa do Senhor, lá na Colômbia, então ela está dando frutos, e frutos que estão glorificando o nome do Senhor. Por que é tão importante compartilhar com a igreja essa oportunidade de ter viajado nas minhas férias? Porque eu tinha o desejo no coração e a sensibilidade e orientação do Espírito Santo para que eu pisasse naquela terra. Nós sabemos que nós podemos orar e devemos orar pelos nossos missionários. Nós devemos contribuir, porque dessa forma seguramos a ponta, né, dessa corda daqueles que foram enviados. As nossas ofertas, elas são muito importantes. Paulo, quando esteve no seu ministério, ele dizia que queria trabalhar para que não fosse pesado para ninguém, mas sabemos que a igreja de Filipos foi uma igreja que contribuía com Paulo. Desde o primeiro momento em que Paulo começou a pregar a palavra na cidade de Filipos, até 10 anos após, quando ele foi preso e escreveu a carta aos Filipenses, está registrado que ele recebeu ofertas daquela igreja. O missionário, ele precisa da nossa oferta para que ele possa se dedicar à pregação do evangelho de forma integral, porque tem muito a ser feito e isso ajuda para que o trabalho venha a avançar e a pregação do evangelho venha a avançar muito mais. Então nós precisamos orar para que ele seja coberto de oração, para que ele saiba que tem um povo que está orando e jejuando por ele, fortalecendo ele na graça e no espírito, para que ele possa avançar em meio às dificuldades. Se você me perguntasse, né, porque é uma live e eu falo, mas não consigo ouvir vocês, mas se você viesse me perguntar, irmã Giovana, por que você fez isso? Eu tinha um desejo muito grande de pisar e ver aquela nação do qual nós oramos. Nós conseguimos chegar até lá, o evangelho foi pregado, eu convivi com aquelas pessoas, eu comecei a ver a necessidade do local, a necessidade daquela nação. Por que era tão importante que o evangelho fosse pregado naquele lugar? Por que era tão importante evangelizar as crianças? Por que era tão importante pregar a palavra para aquelas mulheres que vivem aquela cultura onde seus maridos têm outras esposas e muitas vezes atos de violência acontecem dentro de casa? O evangelho, ele tem o poder transformador de mudar vidas. E acreditando nisso, foi que eu fiz essa doação das férias de maneira voluntária, não só na parte financeira, mas também do meu período de descanso. Eu posso afirmar para a igreja que eu nunca mais fui a mesma pessoa. Depois que você pisa em uma nação e você vê aquele povo, você passa a amar aquele povo de uma tal maneira. Eu me lembro que quando eu fui a Pernambuco de ônibus com as minhas 2 crianças. Um na época tinha 2 anos aproximadamente e o outro tinha 12. E na viagem do Rio de Janeiro a Pernambuco, nós vamos passando por Minas Gerais, pela Bahia. E quando no caminho eu fiquei com de 2 anos passando mal, com febre, e quando eu cheguei a Pernambuco, a primeira coisa que eu fiz foi chegar num hospital público da cidade para esperar o médico vir de Juazeiro a Pernambuco para
medicaram meu filho. E ali eu comecei a fazer um antibiótico e nós começamos a fazer um trabalho naquele local onde nós ficamos por 10 dias. Quando eu voltei de viagem, quem tem 2 filhos, isso acontece com frequência. O mais velho começou com os mesmos sintomas que o mais novo foi, e eu voltei com o mais velho com os mesmos sintomas. Nada disso foi impedimento para que nós fizéssemos o trabalho do qual Deus colocou no nosso coração naquele lugar. E eu me lembro que quando eu liguei para casa, porque nessa viagem eu fui com meu sogro e minha sogra, que foram me ajudando, e a gente foi num ônibus. E quando eu liguei para casa, eu falei para o meu marido que no meu coração eu tinha vontade de ficar e não mais voltar. O que nos faz voltar é a vida secular, a nossa profissão, mas o desejo de fazer a obra, ela ardia já no meu peito. E depois dessa viagem, nós tivemos a oportunidade de ir com a família e ver quanto você pode ser útil, o quanto você pode contribuir com a obra do Senhor e quanto Deus pode nos usar. Como enfermeira, eu usei como estratégia alguns procedimentos de saúde com as crianças e com os adultos para pregar o Evangelho. O que é que você sabe fazer? Qual é o seu talento? Qual é o seu dom? Deus nos usa de várias maneiras, de várias formas, e nós temos os nossos talentos e os nossos dons para abençoar a obra do Senhor e a obra missionária. Então, eu quero desejar a vocês que o Espírito Santo possa falar melhor ao coração de vocês, que vocês possam se desprender e se preparar para viver coisas grandes em missões. Uma igreja que se envolve com missões vai avançando cada vez mais, que o Espírito Santo possa impulsionar os irmãos, amados irmãos e irmãs, a avançar cada vez mais, e que se eu puder contribuir com alguma coisa, nem que seja com o meu pequeno testemunho, eu estarei sempre à disposição da igreja. E eu quero desejar a todos vocês que o Senhor vos abençoe e vos guarde, e que a obra que o Senhor tem a fazer com vocês possa avançar cada vez mais. Quero deixar o meu abraço, um beijo grande para toda a igreja, Assembleia de Deus Ano Bom em Barra Mansa, e que Deus vos abençoe. Nós, a Assembleia de Deus do Ano Bom, agradecemos a sua companhia. Se inscreva no nosso canal no YouTube, AD Ano Bom TV. E na nossa página no facebook.com/AD Ano Bom.